Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais somos colocados diante desse trecho que tantas vezes já lemos, já ouvimos. É um trecho muito provocativo no sentido que nos apresenta algo de extraordinário, de maravilhoso. Ou seja, como vimos na leitura do Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, valendo-se, pois, da mediação humana. Moisés é aquele que interfere entre Deus e a comunidade, como dizia, pois, o texto que ouvimos. Até mesmo as reclamações, as maledicências, as murmurações, a tudo isso Moisés busca, pois, mediar. E vemos também no trecho do Santo Evangelho algo parecido, ou seja, Jesus que estabelece um dos seus discípulos para ser o mediador, o líder da comunidade, aquele que de fato intermedia e que é estabelecido, pois, como sendo aquele que em cima do qual Jesus construirá a sua igreja, o líder da comunidade. Isso nos permite refletir sobre o sentido da mediação, diríamos mesmo da intercessão. Prestem atenção. Sempre a Escritura e a nossa fé nos mostram que Deus age sempre através dos seus mediadores.
A igreja é a mediação entre os homens e Deus. Aprendemos da carta aos Hebreus que os ministros sagrados são essa mediação. O sacerdote, diz a carta aos Hebreus, é um homem de carne e osso, tirado do meio dos outros homens, para servir aos homens naquelas coisas que se referem a Deus. Assim nos ensina a carta aos Hebreus. Por isso, aqui também, Jesus que coloca Pedro como sendo aquele que será o líder da comunidade. E nós sabemos como Pedro realizará isso por bem ou por mal, ou seja, a obediência à palavra e à vontade de Deus, até mesmo à sua morte. Algumas vezes somos tentados a pensar, a acreditar que Deus age diretamente sobre a pessoa. Isso é meio perigoso. Imaginemos que seja um louco, o qual afirme que Deus mandou, Deus disse, Deus me falou, e faz as suas loucuras acreditando que seja de fato Deus que o inspira. E algumas vezes são coisas atrozes, como temos visto da história. Toda vez que alguém disser, Deus me disse, Deus me inspirou, o Espírito Santo me falou, é para a gente se colocar com o pé atrás. Vamos ver como é a cabeça deste iluminado. Por quê? Porque sempre Deus age através de uma mediação. Sempre. E é muito difícil que Deus, a respeito de coisas assim tão essenciais, diga só para um. Geralmente fala à comunidade, da qual estabelece alguém, esse que é o que eu chamo de o mediador. Então, meus irmãos e irmãs, nós devemos sempre buscar compreender essa mediação de Deus, sermos também esta mediação, mas dentro daquilo que a igreja nos fala, nos estabelece, nos diz. E de fato, na igreja é papel do magistério, o magistério que estabelece, digamos, a autêntica interpretação da Bíblia, e não o indivíduo. E ainda que ele use a interpretação para o seu proveito próprio, para a sua orientação, sua caminhada, ele não pode pretender que a explicação dele seja aceita por todos, se não for carimbado pelo reconhecimento do magistério da igreja. Faz-nos, portanto, entender a importância da comunhão, ou seja, de pertencermos ao que é a comunidade dos discípulos de Jesus. A propósito, estamos hoje celebrando a festa de São Domingos, Domingos de Gusmão. Gusmão, a sua cidade na Espanha, onde nasceu, pois, São Domingos. Aqui em nossa Basílica Santuário tem um belíssimo medalhão onde aparece, pois, São Domingos, que recebe o rosário da Virgem Maria, e ele tem perto de si um cão, um cachorro, qual segura na boca uma tocha. Esse cão significa a vocação do jovem Domingos, ser um cão de Deus, no sentido de aquele que, pois, defende, protege a Deus, aquele que reivindica os interesses de Deus e que, ao mesmo tempo, ilumina a fé dos discípulos, a fé do povo de Deus.
E foi nesse contexto que surgiu a figura do jovem Domingos. Começaram mais heresias lá pelo sul da França. Chamavam-se albigenses. Aqueles que diziam exatamente isso que eu estou dizendo que é errado. Eles não queriam mais saber da igreja. Então, esses líderes, dentre eles Valdo, se estabeleceram, pois, como sendo eles que agora é que sabiam como era que se interpretava a Bíblia. Eles que agora é que eram os líderes religiosos daquelas multidões de heréticos que os acompanhavam. Da onde vem a origem do termo valdenses, porque o líder se chamava Valdo. Então, enquanto que o jovem cheio de inteligência, boa pregação, boa erudição, Domingos se opôs a isso e reconduziu muitos à verdadeira fé cristã, à fé da igreja, conquanto ainda depois esta seita dos valdenses tenha prosseguido. Portanto, aprender com os santos, com a Bíblia, com a experiência da igreja, que nós devemos caminhar no sentido da comunhão e não pensar e realizar a vivência da fé e da religião ao nosso talante. Não pode ser assim. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos pecadores. Às vezes a gente tem uns embirutamentos, não é isso? E impor isso sobre as pessoas é perigoso, é perigosíssimo. Podemos perder até mesmo a nossa alma. Nós, com certeza, e as pessoas que nos seguem, talvez, se de fato a nossa vivência da fé, o entendimento da fé não for autêntico. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir hoje a intercessão do douto, do grande pregador, São Domingos, que nos ajude a trilhar sempre no caminho de Deus. Um instante de silêncio.